Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 37 a 39, nos diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido Deus, diante da tua presença e da tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco e que o teu propósito seja cumprido em nós e através de nós, no nome de Jesus. Queridos, se todos nós estamos aqui neste início de noite, final de tarde, início de noite, é porque de alguma maneira nós fomos atraídos pelo amor, o amor de Deus. Amor é uma palavra muito forte. Amor é uma palavra tão forte, é um sentimento tão forte, que até para falar se ele é sentimento é complicado. Amor é tão forte que até para encontrar uma definição nós vamos ter dificuldades. Na verdade, nós podemos até encontrar algumas definições para esta palavra tão pequena, mas de um resultado ou de uma força muito grande. Se eu pudesse ouvir cada um de vocês, é muito provável que cada um de vocês tenham uma definição para esta expressão amor. E nós vamos encontrar nesse texto muito conhecido, nesses versículos, que eu tenho certeza absoluta, muito embora não conhecendo a maioria de vocês, eu tenho certeza absoluta que alguma vez você leu isso na Bíblia, ou você ouviu alguém ler, ou você viu apenas alguém mencionando, porque nós estamos diante de 2 mandamentos, e esses mandamentos veio da parte do Senhor Jesus. As palavras lidas nesse livro sagrado foram palavras proferidas pelo Senhor Jesus e descrita pelo evangelista. Então é um mandamento do Senhor. Meus irmãos, muito embora não sendo desta denominação, mas nós fazemos parte de uma mesma igreja. E se nós fazemos parte de uma mesma igreja, me dê a liberdade de expressar o meu sentimento em relação a como é que está hoje a igreja do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia porque nós queremos que ela traga resposta ao nosso questionamento. E nós vamos encontrar, sem sombra de dúvida. Nós lemos a Bíblia porque nós queremos encontrar conforto ao nosso coração. E nós vamos encontrar no nome de Jesus. Nós lemos a Bíblia, procuramos o Senhor porque nós precisamos de uma paz interior. E nele nós encontramos, sem sombra de dúvidas. Ele vai resolver o nosso problema. Sim, ele vai resolver. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem essa força e esse propósito, ou esses propósitos que eu acabei de compartilhar com você. O que a igreja não pode esquecer, que ela também tem mandamentos. E mandamento é uma ordem. Mandamento não é um conselho. Mandamento não é uma palavra apenas. Mandamento é uma determinação. E o próprio Jesus disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, a maneira que nós encontramos para amar ao Senhor é guardando os mandamentos. Amar, nós amamos, eu tenho certeza que nós amamos. Nós amamos o nosso emprego, muitas vezes, nós amamos a nossa atividade, nós amamos a nossa família, amamos pai, amamos mãe, amamos filhos, amamos a esposa, o esposo, a namorada, o namorado, nós amamos os irmãos em Cristo, nós amamos a igreja, nós amamos, e há uma lista sem fim daquilo que amamos, ou daqueles os quais também nós amamos. Então, o amor está presente em nossas vidas de alguma maneira, e nós temos um amor muito intenso, muitas vezes por algo ou por alguém, e essa palavra tão forte que eu acabava de falar sobre definições, cada um de nós podemos ter uma definição. Permita-me compartilhar a definição que eu tenho para essa expressão. Para mim, a palavra amor é a melhor definição que até hoje eu encontrei, é o ato de se dar, o ato de se entregar. Eu acredito que o amor, ele não é apenas falado, mas ele é demonstrado. E quando eu digo ato de se entregar, por exemplo, quando falamos sobre casamento, como pastor, eu tenho celebrado alguns casamentos na minha igreja, e sempre que eu vou celebrar o casamento de um casal de jovens, eu sempre dou o mesmo conselho: se vocês estiverem entrando no casamento para ser feliz, é melhor que não case, porque existe uma motivação errada. Eu não posso me casar para ser feliz.
feliz. Eu não posso me casar para encontrar no meu esposo, na minha esposa, a felicidade, a motivação que deve levar ao casamento e aí ser bem-sucedido no matrimônio é que eu preciso me casar para fazer o outro feliz. Quando eu entendo que eu me caso para fazer o outro feliz, eu estou entendendo o propósito do amor, porque o amor é o ato de se entregar. E a própria Bíblia diz: ninguém tem amor como este, de dar a sua própria vida. Foi esta a declaração, foi essa a demonstração de amor que o nosso Deus fez para conosco. E nós precisamos, diante de um mandamento, ouvir aquilo que Ele nos mandou com autoridade. Nos mandou com autoridade porque primeiro, a Bíblia diz que primeiro Ele nos amou. Então nós somos conquistados pelo amor. Eu tenho certeza que todos nós chegamos à igreja, chegamos ao envolvimento da igreja através da conquista da parte de Deus que nos atraiu pelo seu infinito amor. Então hoje Ele traz um mandamento para mim e para você. E na verdade são dois, e os dois estão muito interligados, eles estão muito ligados um ao outro, que eu começo a imaginar que poderia ser apenas um único mandamento. E esse mandamento se refere a amor. E ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso que a gente hoje possa pensar um pouco nesse tempo que nós temos para medir e o quanto nós realmente temos amado o Senhor. Porque, como eu falei, de alguma maneira você já ouviu essa expressão. Essa expressão é conhecida por todos nós, mas realmente o quanto nós temos amado. Porque muitas vezes nós achamos que amamos, ou que estamos dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor. Mas, na verdade, será que realmente nós temos amado? Ou o quanto nós temos amado? Por favor, pense sobre sua vida, o quanto você tem amado. Eu preciso pensar o quanto eu tenho amado o Senhor, porque eu amo, eu preciso amar as pessoas, eu preciso amar o pecador, eu preciso amar a minha família, eu preciso amar tem que ser algo presente na minha vida. Mas muito embora eu ame minhas filhas, por exemplo, com um amor incondicional, o amor por Deus tem que ser muito maior. Porque a Bíblia diz assim: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o que era amar ao Senhor acima de todas as coisas? Não necessariamente é entregar a Ele todas as coisas, mas amar ao Senhor acima de todas as coisas é ter a disposição de entregar para Deus qualquer coisa. E eu quero te dar um exemplo para testar o quanto realmente nós temos amado o Senhor. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 22, de um homem por nome Abraão. E eu acredito que você conhece Abraão. E a Bíblia fala que ele é o nosso pai na fé. Nós temos adotado Abraão como nosso pai na fé. E a Bíblia diz no capítulo 22 de Gênesis que o Senhor disse a Abraão e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e dá para mim. E Abraão ouviu o mandamento do Senhor. Abraão foi provado o quanto ele deveria amar o Senhor. A Bíblia diz que ele chamou alguns dos seus servos, ele pegou um animal, ele juntou a lenha, ele pegou o fogo, ele chamou o garoto. E a Bíblia diz que ele caminhou 3 dias até chegar no lugar onde o Senhor indicou que ali deveria ser o sacrifício. E nós sabemos muito sobre essa história, mas o que me chamar a atenção nessa noite é essa caminhada de 3 dias. Abraão sai, Deus fala com ele. E você já pensou se ele chega para Sara e diz: Sara, eu vou ali no monte que Deus vai me mostrar. Não sei qual é, mas ele vai me mostrar. E Sara poderia perguntar: você vai fazer o quê? Eu vou matar Isaque. Abraão tinha mais de 100 anos. Sara deveria pensar: ele enlouqueceu, manda prender esse homem, você está louco. Abraão não compartilhou, ele apenas precisava obedecer ao Senhor, ele ficou quieto. E durante 3 dias ele caminhou, e eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem. Saí da minha terra, saí da minha parentela, vivi todo em obediência ao Senhor. Passei 25 anos esperando por uma promessa. Já há alguns anos essa promessa começa a se cumprir, e agora Deus pede. Mas Abraão amou ao Senhor. Abraão viveu exatamente esse texto que nós vemos, ele amou acima de todas as coisas. Eu não quero dizer que Deus vai pedir teu filho, longe de mim isso, não, Ele não vai pedir. Mas o quanto nós temos disposição de amar ao Senhor, aonde nós podemos ir pelo amor ao Senhor, o que nós devemos fazer, ou até mesmo renunciar, abrir mão do pecado, renunciar à nossa vontade, muitas vezes o nosso direito, o nosso orgulho, simplesmente para poder amar ao Senhor. Quanto nós temos amado? E ele diz que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo quando eu começo a amar a Deus sobre todas as coisas, eu começo a amar ao meu semelhante. Porque ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo.
E o quanto nós temos amado o próximo, talvez para a gente precise entender quem realmente é o próximo. Talvez o próximo esteja além, a pessoa que está ao seu lado, sim, mas pode ser pessoas que estão além dessas que estão sentadas ao teu lado. São pessoas que estão além do seu convívio. Eu não sei, muitas vezes a gente não entende porque eu deixei minha casa, porque eu deixei minha família. Nesse momento está havendo culto na minha igreja. Minha esposa está ministrando culto porque eu estou aqui. Porque eu estou passando aqui oferecendo para você uma pulseira, porque eu estou passando um vídeo de um povo que está lá do outro lado do mundo. Talvez seja o meu próximo, as pessoas lá da Ásia. Talvez seja o meu próximo, aquelas pessoas que estão precisando. Porque amar não é apenas ser, amar é viver. Amar é atitude. Porque palavras falam muito bem, mas atitudes falam muito mais. Alguns anos atrás eu ouvi uma frase de uma pessoa que dizia: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Então, amor é realmente demonstrar e se importar com o próximo. Muitas vezes nós somos confortáveis dentro de 4 paredes, numa igreja agradável, com pessoas agradáveis, com som agradável, com música agradável, com palavra agradável, e saímos daqui felizes. Mas existem tantos próximos que precisam de nós. A Bíblia fala da parábola do bom samaritano, que um judeu pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Porque Jesus estava ensinando ao judeu que ele deveria amar o próximo. E ele: quem é o próximo? E ele disse assim: deixa eu falar com minhas palavras, vou contar uma historinha para você. E aí ele contou: um homem foi ferido, um homem foi assaltado, um homem foi espancado. E passava por ele um sacerdote, mas ele passou e deixou o cara. Passou um levita e ele deixou, mas passou um samaritano. E o samaritano colocou azeite e vinho sobre suas feridas, colocou no animal, levou para uma hospedaria, pagou pelo tratamento e disse: se ele ficasse devendo, pagaria depois. Eu estou sendo rápido por causa do meu tempo. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: quem desses é o próximo? O judeu, ele teve que baixar a sua cabeça e reconhecer o samaritano. Mas o que é que o samaritano representa para mim e para você? Talvez nada, mas para o judeu sim. O judeu é inimigo do samaritano. O judeu não suporta o samaritano. Diz o costume do povo judeu que se um judeu estiver comendo num lugar e um samaritano passar por perto e a sua sombra passar por cima da comida, ele despreza a comida, ele não come. E aquele judeu precisou entender que o samaritano é o próximo. O próximo é muitas vezes aquele que nos faz mal, aquele que nos persegue. Amar a todas as pessoas incondicionalmente, porque ele diz: ama ao teu próximo. Ao teu próximo é aquele que nós temos oportunidade de demonstrar amor, de poder encontrar o perdão de Deus, de poder liberar o perdão, mas de poder atender à necessidade. Queridos, existem muitas pessoas precisando de nós. E talvez sejam momentos como esse que muitas vezes nos faz refletir que muito a igreja tem o que fazer.